Bom, então vamos começar a criação do VPC Infra para o nosso cluster de ECS, usando uma stack pronta aí de CloudFormation. Essa stack já permite a criação rápida aí de um VPC com duas subnets privadas, públicas e NAT Gateway e rota para que a gente possa rodar esse cluster aí. Então vou chamar de ECS-EC2, que é o projeto. Depois a gente vai reutilizar em alguns outros projetos. Vou dar um nome para o ambiente, env1, checando aqui as configurações de endereço de rede, não importa muito o que usa aqui. É legal colocar uns tags de projeto em todos os elementos que nós criamos os recursos para poder separar o que é de um projeto de outro, para acertar o billing. E aí a gente tem a oportunidade de fazer a última revisão no stack antes de criar. Agora existe essa opção de estimar o custo, mas não é automático, então você tem que ir lá preencher 2 NAT gates na calculadora. E basicamente tem que tomar cuidado para não esquecer esses NAT gates rodando aí, porque eles vão custar um bocado de dinheiro aí durante o fim do dia, depois de uma semana. Bom, agora enquanto o CloudFormation roda a criação dos recursos, a gente pode olhar aqui na guia recursos ou resources eles sendo criados. Primeiro o VPC, depois que é bem rápido, depois o Internet Gateway que demora um pouco. Outputs a gente não tem nada por enquanto, talvez se tiver definido. Passado um tempinho a gente vai ter mais recursos, rotas públicas, privadas, então tudo comum de VPC. Esse processo leva mais ou menos uns 3, 4 minutos aqui. Por enquanto passou alguns segundos só. A criação dos NAT gates aqui demora um pouquinho. E aí a gente vai fechar com essa mensagem aqui de que o recurso foi criado de forma completa. Está aqui marcado em verde. E agora, entrando dentro do VPC, a gente pode conferir alguns dos recursos criados já, como a própria VPC, o nome dela, o bloco C, a gente vai usar só IPv4 nesse projeto. Vai ter alguns elementos de outras VPCs, então às vezes é legal filtrar aqui por uma VPC. Rotas. Tem os dois NAT gateways novos. Eu acho legal colocar o nome neles, porque o template não cobria isso. Modificação que a gente pode fazer depois, sugestão, para que a gente tenha o nome no NAT gateways, mas vou fazer na mão aqui. E tem um security group padrão. Depois a gente vai criar mais security groups aqui, mas por enquanto esses são os elementos criados aí para a nossa infraestrutura, aí, nosso VPC do projeto. Legal, agora nós vamos fazer uma parte menor aqui do projeto, mas é importante. Dentro do Certificate Manager a gente vai criar um request, a gente vai fazer um request certificate para criar um certificado novo nesse domínio caprica.netbr de teste. E aqui também vamos usar uma forma mais simples, adicionar um Coringa em wildcard com asterisco para esse domínio. Dizer que a gente vai fazer a validação via DNS, colocar alguma tag de projeto. Em geral as tags de projeto vão ser sempre assim para esse projeto. Podemos colocar um nome aqui para o certificado. Clicar em Review. Aí. Confirmando que está tudo ok. Vai ser criado um novo pedido para nos AWS Certificate Manager de registro, de certificado. E aí tem um negócio bacana aqui, que esses certificados são gratuitos, desde que você rodando dentro da Amazon,
e em alguns serviços, você pode instalar alguns serviços gerenciados deles, né? Você não consegue exportar esse certificado, mas normalmente ele vai atender aí quase todas os tipos de serviço que a gente precisa, né? Então o certificado está pendente porque a gente tem que validar que possuímos esse domínio, a gerência desse domínio. Então, Caprica.net BR está na AWS e ele dá uma sugestão de um hash para valores aí tipo CNAME, que vão confirmar que a gente possui esse domínio. Então, isso pode ser feito automaticamente usando o Create Record em Route 53 na AWS, mas se você tiver um DNS fora da AWS, basta criar o registro do mesmo jeito manualmente. Não é obrigatório que você tenha o domínio registrado na AWS. Então tá aqui, foi criado o registro automaticamente. Quando a gente voltar no Certificate Manager, a opção de Pending Validation vai virar para Issued, uma vez que o Certificate Manager consiga validar aí que foi entregue. Pronto. Com isso o certificado digital já está pronto, ele vai rodar durante 13 meses e a Amazon renova para você automaticamente esse certificado desde que não tenha nenhum problema aí com o registro de DNS e não esteja sem uso. Se não for aplicado em nenhum registro, esse certificado ele é expirado. Agora, começando a acertar os Security Groups, a gente deve fazer, quando possível, criar os Security Groups antes de fazer os recursos computacionais, os acessos, para que você tenha eles em mãos para aplicar nesse recurso. Então, o primeiro Security Group vai ser o do Load Balancer. Está ali em vermelho no nosso mind map. Tem um errinho ali no começo do nome, já vou acertar. Ok. E aí o Security Group do Load Balancer, para essa aplicação que eu acesso só via web, a gente usa os protocolos HTTP e o TLS, então está aqui porta 80443, abertos aí para qualquer endereço IPv4 do mundo. Estou só colocando alguma descrição para a gente usar de exemplo, mas não é obrigatório. Bom, tá aí um bom exemplo de erro no nome. Não posso começar o nome do grupo com a palavra SVG, então tem que apagar ali na frente. O description às vezes dá erro também, em alguns lugares no AWS se você usar acento ou tio, cedilha, então deixa em inglês ou escreve sem esses elementos. Tá pronto aqui o Security Group. Processo do ALB. Agora a gente faz um Security Group para as tarefas dos containers. Então, os containers podem ter portas diferentes, abertas, e o Load Balancer vai mapear o acesso SSL, o porta 80, para essas outras portas internas aqui. Como os containers de teste vão rodar um Nginx bem simples para demonstração, abrindo a porta 80 já seria suficiente. Nesse caso de laboratório, vou deixar qualquer tipo de tráfego, e o importante aqui é limitar para o Security Group do Load Balancer ou para todo mundo aqui. Esse não é um bom, ele não é um bom, deixar aberto para todo mundo não é não é uma boa prática, mas ele serve para o laboratório aqui. O ideal é que a gente trave aponte o Security Group do Load Balancer criado antes para esse acesso. Eu vou criar um Security Group para o Cloud9 também,
que é o ambiente de desenvolvimento, onde a gente vai aplicar lá a alteração de código, subir o pipeline. É basicamente uma parte opcional, mas a gente aproveita e usa mais um serviço da AWS aqui na demonstração. Ok. Agora os security groups são criados. A gente já pode ir para o load balancer. Vamos só fazer um ajuste de security group aqui. O nosso mind map, perfeito. E ó, vamos criar o load balancer agora. A gente vai lá no EC2, escolhe o Application Load Balancer, que permite bastante flexibilidade e é a forma de usar o Load Balancer nesses projetos. Essas são as opções de Listener, 80, 443. A gente tem aqui a nossa VPC criada anteriormente. Aqui tem que tomar cuidado e usar as subnets públicas para o Load Balancer, porque é onde os recursos estarão. Vamos colocar tags de projeto e nome nele. E aqui está aquela parte do certificado que a gente fez antes, então por isso que é importante fazer o certificado antes para não ter que criar aqui de imediato. Security Policy vai o padrão por enquanto, normalmente a gente tem que melhorar isso aí, usar alguns padrões mais novos. Security Group que nós criamos para o ALB também, já foi criado, é só selecionar. Por isso que é importante criar os recursos na ordem otimizada aí, né, de acordo com o mind map. Agora a gente tem que ficar indo e voltando em recursos que pode... Ok. Então vamos criar o Load Balancer. As opções de Listener, Target Groups ali são padrão, aquele Target Group default ele é obrigatório, mas ele não vai ser usado, depois a gente vai fazer uma pequena mudança nele. E o provisionamento do recurso do LB interno na AWS leva alguns minutos. Então a gente pode checar algumas configurações aqui, ou estatísticas. A gente não tem o AF integrado, então está aí cinzinha. E tem o Target Group que a gente chamou de Last Resource. E agora nós vamos criar um Target Group para um primeiro serviço. Ele vai escutar porta 80, importante selecionar a VPC correta, o caminho onde a aplicação vai escutar. Então a página de Nginx, só contexto para a gente demonstrar duas aplicações. Então aqui vai o segundo Target Group, AP2, Target Type tem que ser Instance, senão não consegue registrar a instância do EC2, onde vão rodar os containers. Bom, agora a gente vai aplicar o Target Group no Load Balancer. A gente vai nas regras do Listener da porta 80. E aqui a gente vai dizer que toda a porta 80 deve ser redirecionada para porta 443. Então basta a gente apagar a ação, usar um redirect 301 para a porta 443, mesmo host path query. Clicar no update para salvar a configuração. Pronto, tudo request na porta 80 vira request SSL na 443. E aqui, no listener da 443, a gente vai adicionar duas entradas e regras para AP1 e AP2, dizendo que a gente quer redirecionar o tráfego para o Target Group 1 e 2. Então essa é a forma que em como a gente associa uma aplicação para o host ou path entre Target Groups diferentes. Então vamos usar o host header AP2, Caprica NetBR,
Depois a gente vai criar essas entradas no DNS e apontar para este load balancer. Aí o load balancer faz o redirecionamento de acordo com o hostname que a pessoa está acessando. Ok? Por último, a gente pode pegar aquele target group que nós usamos, chamado last resource, que era o padrão, e a gente pode colocar uma mensagem aqui do tipo caminho indefinido. Então, se você acessar o load balancer sem um PF, alguma regra, ele vai mandar um 15.3 e com isso aqui, com essa mensagem valid resource. E aí a gente sabe que tem alguma coisa errada aí no acesso. Esse é o hostname do DNS. Para o load balancer a gente copiou. Se a gente tentar acessar o load balancer agora, não vai bater em nenhuma das regras, ele vai dar invalid resource. Então significa que a avaliação de regras funcionou até o final lá nos target groups e nos listeners. Agora vamos criar um key pair para a gente acessar as máquinas, as instâncias EC2. Então a gente grava o key pair, EC2 lá em cima. O processo normal da criação de chaves. E agora vamos fazer o setup do Cloud9, que é o nosso ambiente de desenvolvimento, e também serve como uma máquina de Bastion para acessar os hosts do ECS. Então vou dar um Create Environment para lançar um novo. Aquele ambiente antigo não existe mais, mas ele ficou marcado, a instância foi apagada. Estou dando um nome aqui para o novo ambiente de desenvolvimento, que pode ser compartilhado depois entre várias pessoas. E uma descrição menor aqui, que é legal para que depois a quantidade de projetos pode ficar grande. Vou escolher aqui o acesso via console do EC2 em vez de SSH, o tamanho de máquina, usar o Amazon Linux. Aqui no setup de rede vou usar VPC, porque nós queremos para o projeto. Vou pegar um subnet qualquer, de uma das duas zonas de disponibilidade. Ok. Quando eu clicar no botão Create Environment, a Amazon lança um template CloudFormation que automaticamente cria um ambiente, uma EC2 Linux com aquela capacidade que a gente escolheu e com algumas ferramentas de desenvolvimento. Então a gente vai ver Docker, Python, Git e outros recursos prontos para usar. Então é um recurso que ajuda bastante no desenvolvimento. E também ele já vai subir uma IDE para desenvolvimento e testes. Né? Exploro um pouquinho esses recursos aqui nessa demo, né? Mas é só bem o começo do que o Cloud9 pode fazer. A gente pode ver lá em cima uma pasta, né, com ambiente para criação. Então já tem o README Markup, vou fechar. E todo arquivo novo que você criar dentro do ambiente, pasta, você vai enxergar ali no painel da esquerda. A gente pode abrir uma tela de terminal também e explorar o diretório, rodar do projeto, criar pastas, etc. Por exemplo, aqui a gente não tem nada rodando no Docker ainda, com Docker PS.
Nós temos o Git instalado. Então nada disso a gente precisa instalar manualmente na máquina, né? A gente tem um conjunto de Access Key ID, Secret Key ID prontos, mas a gente pode também atualizar e usar um Access Key ID nosso. Tem alguns problemas quando a gente faz isso, mas se você quiser garantir que vai ter um acesso diferente do padrão, pode fazer essa troca aqui, mas tem que tomar cuidado para que ele receba essas credenciais aí e você tenha definido aí o que eles podem acessar. Então, acessar outro console na Amazon, deixar o console do Cloud9 aberto aqui, e aí a gente consegue ver lá no Identity Access Management, AEM, qual permissão essa conta vai ter. Então vamos adicionar aqui um usuário novo para isso. Ele vai ter acesso programático que a gente vai usar. Embora aqui no exemplo eu tenha deixado o acesso ao console para fazer algum teste, alguma demo depois, mas normalmente é um dos dois tipos de acesso que então vou adicionar esse usuário para o grupo administrador, colocar uma tag de projeto para o usuário, assim a gente sabe por que foi criado esse usuário. Criamos o acesso com o privilégio de administrador, porque faz parte desse grupo, é customizado. E vamos guardar as credenciais aqui. Pum. Pronto, tá. As credenciais para o ambiente Cloud9 estão configuradas. A tela aqui. Vamos criar um diretório aqui para os projetos, AP1 e AP2. A gente nota ali no ambiente, né, no painel esquerdo, que as pastas foram criadas. Então, dentro do AP1 vou criar um repositório. Mesma coisa no AP2. Aqui. Legal, então vamos fazer um app setup aqui. Vamos pegar um mapa de exemplo que eu já tinha pronto aqui no computador. É basicamente um container que eu tinha feito local. O código do website, os arquivos do website vão ficar dentro dessa pasta HTML, que vai ser importada copiada para o Nginx do container. Então, não é comum, a gente nunca fazer deploy com o conteúdo do website lá dentro, mas como é uma demo de versionamento, também de criação do pipeline, eu vou usar o próprio arquivo do website como se fosse um
o código da aplicação para a gente demonstrar. Então dentro do AP1 e do AP2 a gente tem os mesmos ambientes de os arquivos. Então estou copiando aqui os arquivos necessários para a construção do container e para a construção da aplicação. Esses arquivos foram preparados já Dockerfile, Buildspec antes localmente, e agora a gente usa eles no nosso ambiente de desenvolvimento aqui no IDE do Cloud9. Então basicamente a gente tem duas pastas de aplicação, com o Dockerfile explicando como construir o container, buildspec.yaml explicando como faz o build da aplicação, e a pasta HTML que tem o conteúdo da aplicação. Então uma delas vai dizer, olha, você está na aplicação 1, a outra vai dizer, você está na aplicação 2, só para a gente poder testar e entender se o load balancer está jogando para o tráfego para o container certo. Então agora, dentro da pasta da AP1, olhando as imagens que estão no Cloud9 com o comando Docker Images, a gente vê que tem algumas prontas. Vamos rodar o Docker Build normal. Então a primeira vez ele vai puxar o Nginx. E a gente vai testar aqui dando um Docker Run, -d do daemon, -p para mapear a porta 80 na própria porta 80, vamos usar o nome da imagem, e rodando Docker PS a gente vai ver aqui o container de D7BF, eu chamei a imagem de 6A, não é uma forma abreviada, e se a gente der um cur na porta 80 no localhost, a gente deveria ver aquele código do nosso HTML rodando, tá vendo? AP1 versão 1. E se a gente repetir o processo com o container da AP2, a gente vai ter algo similar aqui. Teria que usar outra porta para não conflitar com a porta 80. Então, bom, você pode rodar o container no ambiente Cloud9 sem problema nenhum. É exatamente para fazer o desenvolvimento e testar. E agora quando a gente rodar o Docker Build na AP2, a gente já tem a imagem do Nginx baixada aqui no ambiente do Cloud9. A construção é muito mais rápida. Vamos usar a porta 8080 do localhost para mapear a porta 80 do container da AP2. Vou colocar aqui o número da imagem. O Docker PS vai mostrar os dois containers rodando ao mesmo tempo. E quando a gente der um cur na porta 8080, a gente deve ver que a gente está no AP2. AP2 versão 1. Então, a versão a gente vai usar de teste nos builds para certificar que os builds estão sendo construídos e atualizados aí Vamos para os containers. Basta usar aqui a abreviação do nome. Legal. As imagens estão aqui, se a gente precisa testar de novo. Legal, seguindo aqui. Vamos começar a construção do cluster de ECS usando instâncias EC2, que é um dos métodos que a gente pode usar esse serviço. Vamos criar um container do tipo EC2 Linux com networking, não do tipo Fargate. E aí a gente vai colocar um nome para ele. Não quero criar um cluster vazio, quero que ele crie as instâncias, instale os agentes, tudo para agilizar. Minha recomendação, então, vou botar uma imagem T2 large, tem um tamanho para a gente rodar alguns containers para testar.
Aliás, pode usar o T3, 2 instâncias para ter alta disponibilidade. A gente pode escolher 2 tipos de Linux, em geral Amazon Linux 2. Vamos usar aquela chave que a gente construiu antes para acesso remoto. E aqui vamos usar aquele VPC do projeto criado anteriormente. Então, pode ser criado aqui, mas eu acho interessante ter o VPC já configurado antes, embora ele facilite criando para você o VPC também no projeto novo. São 2 opções aí, dependendo do tipo de projeto. O Security Group, né, a gente já deveria ter criado para as instâncias, senão tem que criar agora um novo Security Group. Tá bom? Os containers vão ter então uma yarn role, tag de projeto. A yarn role permite que o container execute determinadas ações dentro da AWS. Pode ser enviar logs, acessar DynamoDB. Então a gente começa com esse custom ECS role. Já foi usado em outro projeto, ou ele poderia criar na hora, desde que você tenha permissão. O Security Group deixa ele criar um novo agora, depois a gente vai acertar. E aí o ECS vai rodar um stack de CloudFormation para criar 2 instâncias, um Autoscaling Group, vai criar um Launch Configuration, que é o método tradicional anterior de executar instâncias no Autoscaling Group. Então aqui, se você quiser fazer uma variação, né, usar os Launch Templates para poder customizar tamanho de máquina, tudo, deve ser uma opção melhor mais para frente. Mas vou manter um pouquinho mais simples agora para demonstrar o ECS. Uma hora a Amazon provavelmente vai atualizar essa construção aí do cluster de cloud, de launch configuration para launch templates. Bom, as máquinas vão começar a subir e assim que elas estiverem prontas a gente pode começar aí a construção das imagens dos containers e subir-as dentro dessa instância para testar. Só esperar um pouquinho para a máquina, as instâncias subirem. Então, o status do cluster já mostra como ativo, não deve ter nenhuma task rodando porque o cluster é novo. E as 2 instâncias já estão app e ativas aqui, uma em cada zona de disponibilidade, a US East 1A e 1B. Tem que ter sempre pelo menos 2 máquinas, uma em cada Z para a gente ter a redundância. Agora no Elastic Container Repository a gente vai criar um repo para o Nginx. Tem alguns testes aqui, não faz mal. E vou chamar de app1 esse repositório. Vamos usar uma função nova aqui, scan and push, que mostra uma verificação de integridade da aplicação ou algumas vulnerabilidades. Quando a gente entrar no app1, tem o view push commands, onde a gente pode usar no nosso ambiente Cloud9 para fazer o login no ambiente do ECR e empurrar o nosso container recém-construído para lá. Então aqui na pasta do app1, e a gente vai executar esses comandos aí para pegar uma credencial temporária para o repositório, né, o ECR get login. Vamos construir novamente a aplicação, dando o nome para ela de app1.
deve ser bem rápido, porque a gente já tinha a maior parte dos elementos em cache. Agora a gente vai colocar uma tag nessa imagem. Você tem uma mensagem porque deu tudo certo. E vamos empurrar a imagem com Docker Push lá para o ECR. Então, o Elastic Container Repository ele permite que a gente mantenha versões aí das imagens e defina aí e deixa-as prontas aí para uso nos pipelines de deployment. Então, podemos subir de forma automatizada aí as revisões dos containers, que no ECS é chamado de tasks. Então, vou repetir o processo todo na PRAP 2. Tem que ter certeza que está no diretório dela antes. Aí a gente roda os mesmos comandos. Então, criada aqui a imagem prop 2. Vamos taguear agora a imagem e empurrá-la para o container, para o ECR. Legal, a imagem está lá. Entrando numa pasta, no RIP a gente vai olhar app2, o tag dela é o latest. Clicar no app1 vai ser também o mesmo resultado. Voltando agora ao ECS, na parte Task Definitions, a gente consegue definir as aplicações. Então, usamos o EC2, porque o projeto é de EC2, eventualmente a gente faz um de Fargate também. Então, Task Definition, chamado de app1. Está aqui aquela row que a gente criou junto com cluster, Network Mode para instâncias ECS, né, no instâncias EC2, é Bridge. E aí em Container Definitions a gente vai escolher a imagem e alguns parâmetros. Então, toda a parte de Environment Variables você pode definir aqui também. Dentro do Task Definitions você pode fazer referência para o Parameter Store, que é a opção mais recomendada aí para chaves de acesso, outros elementos aí de configuração. Bom, então vamos copiar aqui o caminho da imagem no ECR, colocar um limite de memória de 512, um soft de 256. Port maps aqui é uma parte importante, a gente usa 0 para o host port para que fique dinâmica, 80 porque o Nginx está escutando no 80. Se o Nginx escutasse em outra porta, a gente usaria outro valor em vez de 80. Vou colocar aqui um label aqui de projeto. E tem uma opção legal de logins, não está sendo explorada nessa parte do lab, depois a gente pode fazer separado. E quando terminou de configurar, escolher todas essas opções aí, a gente tem a primeira versão do Task Definition, então app1 2.1. Agora a gente repete todo o processo para criar app 2. De novo, modo bridge. Para modo Fargate a gente usa outro tipo de rede. Vou pegar o URL aqui da imagem. Para a gente ver valores diferentes aqui, 256, 128.
De novo, uma tag de projeto aqui, só para a gente pesquisar depois. O nome é app2. E vamos criar a primeira revisão aqui. Então, a gente tem app2 2.1 aqui, que é a primeira revisão. As duas são como ativas. Prontas para serem usadas aí. Né? O próximo passo é definir os serviços aí dentro do cluster ECS. Então, a gente vai na guia das services, dá um create tipo EC2, escolhe app1, revisão 1 que é o latest, o único que a gente tem agora, o cluster só tem esse. E o service name, por exemplo, app1 SVC, só para a gente diferenciado. São duas tarefas para a gente ter redundância, então vai entrar uma em cada máquina. E aqui a parte interessante do escolher o Application Load Balancer, onde as tasks vão se registrar. Então, só tem um Load Balancer, a gente vai usar a porta 80 do container com a dinâmica. O Production ok. Então, quando a gente tem todo o Target Group pronto, no Load Balancer fica muito mais fácil passar essa opção. E a gente não pode errar aqui porque não tem como editar isso no Service. A parte do Load Balancer. Vamos escolher duas ou mais tarefas, ou pelo menos ter o limite aqui de 4, o desejável 2. Tem uma yarn role para o autoscaling que já estava criada, mas às vezes provavelmente é necessário criá-la para você usar, então tem que ter permissão. Não está especificado aqui nesse lab, porque já existia, mas é importante pensar na role do autoscaling. E aqui a gente vai definir alguns valores para escalar a aplicação. Então, com 60% de CPU, a gente sobe mais instâncias aí. O valor de 60% é um valor de teste agora. A gente conseguir estressar por um web server lá, a gente pode ver ele lançar mais containers aí para atender. Esse é o critério. Para quem salvar o serviço, ele vai lançar aqui duas tasks. Depois que a gente tiver app1 2.1 duplicadas. Em eventos a gente vai ver que tem dois targets registrados no target group TG-app1. Por isso que é importante ter certeza que criou os target groups direitinho, os mapeamentos, porque depois é difícil mudar, tem que apagar e recriar todo o service praticamente aí no métricas. Ainda vai demorar um pouquinho para aparecer algum valor, até porque a gente não está estressando, não está acessando a aplicação, né? E agora a gente vai subir a aplicação 2, então ela está na revisão 1 também. Vou chamar o service name de app2 SVC, vou colocar 4 tasks aqui em vez de 2. Lembra que elas têm metade da memória. Opa. Tá. Aqui. Aí, tinha errado aqui o tipo de cluster EC2, o tipo de deployment EC2. Vamos lá. Desliga essa parte de serviços de auto-discovery, a gente vai usar aqui. De novo, o Application Load Balancer é o que nós criamos antes. Escolhemos o Target Group da app2, automaticamente ele diz que o listener é na porta 443, então ele volta todo aquele mapeamento dos listeners, as regras que nós criamos. E como só tem uma opção de porta para escutar, é aqui ele seleciona. Então, vamos acertar o autoscaling aqui usando Target Tracking, que é uma modalidade um pouco mais moderna. Vamos setar aqui a política com memória. Então a gente vai definir
que a gente quer a memória fica sempre em 128 MB dos 256. Porque se passar de 128, ele entende que tem que lançar uma nova tarefa para redistribuir a carga aí da. Então dentro do Service 2 a gente vê quatro tasks rodando. Dependendo do método de alocação, a gente tem as duas tasks distribuídas nas duas instâncias. Se você escolher o método BIMPACK, ele vai tentar preencher uma instância inteira antes de lançar outra, antes de usar outra. Então tem alguns cenários diferentes, motivos diferentes para escolher entre as formas de alocação. Então para AP2 a gente tem 4 serviços, AP1 a gente tem 2. Dependendo da utilização de memória, daqui a pouco ele pode escalar para 2 aplicações para o mínimo, porque o autoscaling, apesar de ter o desejável, como 2 e 4, a gente tem uma instância uma task como mínimo. Então, se o autoscaling entender que os objetivos estão sendo alcançados agora, ele pode até reduzir a quantidade de instâncias aqui. Bom, vamos arrumar agora o hostname no Route 53 para que a gente possa acessar esses serviços aqui. Então é necessário criar 2 hosts, um chamado AP1 e outro chamado AP2 dentro do nosso domínio de testes aqui, caprica.net. Então vou criar um record set AP1 do tipo aRecords, como um alias, né, para o load balancer que nós criamos. Então toda vez que alguém tentar acessar o AP1 vai acessar o load balancer, e aí aquelas regras dos listeners vão mandar para o target group, onde nós temos os containers registrados. Então a gente repete aqui AP2, ok. Às vezes demora um pouco até o registro do DNS propagar e ele começar a responder. Então é um gateway timeout aqui. Vou forçar ele a consultar o AP2. Também deu erro, porque tem um ajuste para fazer aqui. Então a gente vai falar que a task, o security group das tasks pode ter acesso desde o load balancer. E não só isso, a instância C2 onde a gente roda as tasks, ela também precisa ter o security group para receber esse acesso e o acesso de gestão das próprias máquinas. Então, se vocês lembrarem que na hora que eu criei o cluster e ele girou a instância C2, eu não tinha criado o security group e deixei girar na hora, ele não fez todo o setup que precisava para o security group. Daí a importância de a gente preparar os security groups com antecedência para poder ir já pensando aí nas permissões.
Agora o acesso funcionou. A gente vê aqui uma task registrada, quantidade de hosts health, por conta aí do security group errados, né, ou criado de forma incompleta, a gente não conseguiu com que as instâncias falassem aí com receber essas requisições. Bom, agora elas vão registrar e normalmente vamos passar a funcionar. Vamos testar agora atualizar uma task definition. Então, vamos lá no nosso ambiente de desenvolvimento. Vou passar aqui a versão para 1.1 da aplicação 1. Salvei. Vamos abrir agora o arquivo da versão da app2 e vamos chamá-la de versão 1.2 no app2, só para a gente diferenciar. Também salvei. Vamos entrar no app1, reconstruir o container. Foi rapidinho porque a gente só alterou um arquivo. E de novo, o conteúdo do website não vai dentro do container dessa forma. Normalmente o container puxa de fora. Mas como é um website pequenininho para teste, vou simplificar fazendo isso aí. Mas uma sugestão de lab é, por exemplo, fazer ele puxar o conteúdo do website de um S3, desde que não seja muito grande, por exemplo, aplicação, ou aplicação, né? Agora a gente vem aqui, confirma as informações, então dá um update para ele salvar a nova revisão. Estamos com a task definition na revisão 2 para app1. Ó, aqui tem quando a gente roda esse update, pode dar uma meleca. A gente está na app1, mas ele escolheu a opção de atualizar o app2. Então, só para demonstrar, é melhor tomar cuidado e não atualizar os serviços de dentro lá do Task Definitions daquela forma lá. O ideal é entrar dentro do serviço, por exemplo, o app1 SVC, e rodar o update lá dentro do serviço. Então vamos escolher agora a revisão 2 da app1. A gente tem a opção de escolher o número de tarefas, 2 de novo. O load balance a gente não pode mexer mais, mas no autoscale a gente pode fazer alterações. Rodou o update. Em seguida a gente consegue ver a atualização. E tem que ser muito rápido aqui. Vamos acertar o URL para opção 1. Pode ver que a gente está batendo ainda na anterior. Vamos ver se tem alguma meleca aqui no deployment. Esse tempo aí às vezes dá por causa dos timers de health check, que começam grande, às vezes 300 segundos. Então pode ser que demore um pouquinho. Olha lá.
Passou um tempinho, a gente dá um refresh, ele já pula para 1.1. Mas a gente vê o deployment, se você tiver vários dockers, atualizando aos poucos isso aí. Então você pode ver o load balancer alternando entre a versão antiga e nova do deployment. Tá aqui, os dois containers novos estão já no status health. E a versão original lá tá em draining lá, esperando o timeout lá talvez de 300 segundos lá. Então ele não vai aceitar nenhuma conexão nova, a gente pode dar uma estressada aqui, mas ele está mantendo as conexões antigas rodando lá na... Então algumas pessoas estariam vendo o app 0 se estivessem conectadas já. Bom, de novo aqui, atualizar a app 1, empurrar o container para o repositório, já está guiado e a gente deve ter lá no repositório uma terceira versão da aplicação. Vou criar um new revision. Se nós não atualizarmos nada, a gente já tem a versão 3. Passa aí dentro do serviço, do app 1, falar que quero atualizar o update. Escolher a versão 3, latest dela. Alterando nada de capacidade. Dá um launch, a gente vai ver aqui a gente consegue acompanhar a atualização. Como é um container muito pequenininho, né, o pending count, tempo de troca, né, e tem poucas instâncias, ele é zero, é difícil a gente pegar aqui rodando. Ó, a gente já está com a tarefa subindo, versão 1.1 continua no ar. Eu estou dando aqui bastante refresh até a gente enxergar a versão 1.2 aqui, talvez a gente até veja, você até ver uma alternância aqui se tivesse muitos containers. Como a gente está no processo de draining, a gente não vai mais ver o anterior. De novo aqui no evento a gente consegue ver as tarefas, os containers sendo executados, a gente consegue olhar um erro quando o container não subir, então qual foi o código de saída, e ter pistas aí do issue, do problema que a gente teve. Então no evento é um bom local para fazer esses testes aí. Tá aqui, ó, terminando essas alterações, a gente está na versão 3 do app 1 e na versão 2 do app 2. Então por enquanto a gente tem 4 instâncias e a gente vê ele alternando aqui. Agora a gente tem mais instâncias dos containers rodando aí no... Daqui a pouco ele vai estabilizar. A gente vai ver só a versão app 1.3. Então no monitoramento do target group a gente consegue ver erros, algumas estatísticas de acesso.
Por enquanto eles ainda existem na versão anterior. Pronto, sumiram. Agora se a gente der um refresh lá na tela de Register Target, a gente só vai ver 2. Se a gente puxar o API1 pelo website, a gente só vai ver a versão 1.3. Na verdade, 1.2 foi o nome que a gente colocou no website. Bom, vamos setar um repositório agora. O code commit para a gente manter a versão da nossa aplicação lá. Então vamos lá em a gente está no Code Pipeline, source, a gente vai criar um repositório de código chamado app1 e depois outro pop2. Colocando aqui as tags de projeto para o laboratório. Ok. Vou criar o repositório para app2 agora. Tags também. E aí a gente vai versionar o código dos containers, né, de forma centralizada. Então, repositório no Code Commit é muito baseado no GitHub, então todo o workflow de GitHub praticamente pode ser usado aí pelo Code Commit, mantendo a solução interna inteira na AWS. Então aqui a gente tem o setup do acesso ao repositório, então é necessário criar uma chave para o repositório que será usada no ambiente de desenvolvimento, então nesse caso um Cloud9. Então a gente tem o usuário 1, tem acesso de administrador, aquele que a gente criou para testar aqui. E aí nós vamos criar uma chave SSH só para os do Code Commit. Então, voltando ao ambiente aqui de desenvolvimento, que não é multi-usuário no momento, a gente vai rodar o SSH keygen, criar um par de chaves públicas e privadas para usar nesse projeto. Então estão aqui os dois arquivos, idrsa, idrsa.pub e tá aqui as configurações que a gente tem que ter no arquivo config lá do SSH na máquina para poder criar as acessões. A gente está editando o config, eu vou usar esse modelo, aplicar aqui o nome da chave. Talvez não possa ter esse comentário aqui, mas só para a gente relembrar que a gente vai usar a private key aqui, né, então o nome do usuário não é o nome do usuário, mas sim do SSH user key. E a gente vai testar e fazer o troubleshooting desse acesso aqui. Ele não está correto, tá vendo? Então um dos erros é aquele comentário não pode existir. Vamos lá tirar o comentário. E a gente vai testar acesso ao Git. Opa.
Melei ali no nome da chave no arquivo de configuração, tá, id underline s. A gente pode ver mais informação dando o comando ssh-v, verbose, tem vários níveis de verbosidade. Tá aqui o erro anotado, vamos consertar. Beleza, salva o arquivo. Assim que a gente der o ssh commit, agora a gente já está com a permissão certa para o arquivo, o ssh funciona normalmente. Retornou a conexão como closed sem nenhum erro. Está até bem explicadinho o que tem que fazer no... Então, voltando ao ambiente da API 1. A gente tem que sincronizar agora o repositório local, as modificações que a gente fez com o repositório novo que está em branco lá na... Então com o git status a gente vê aqui nos arquivos, com o git commit a gente vai cometer essa revisão. Então tem 4 arquivos mudados. E aí ele sugere que a gente configure o username e o e-mail. Toda vez ele vai pedir isso aí. Então, vou fazer esse setup de uma vez. Tá errado o domínio ali, não importa. Só para a gente ter isso configurado com a vara, mas é legal tomar cuidado de acertar isso tudo direitinho. Então a gente fez um amendments ali no commit, né, com o git commit amends, reset author. Então só confirmando que a gente está na branch master. Vou fazer um fetch a partir do repositório para trazer qualquer coisa nova. Como o repositório está em branco, o fetch não vai retornar alterações que vão ser feitas. De novo aqui um errinho na escolha da sincronização. Então, todo esse trabalho acontece quando a gente não começa o repositório a partir de um git clone. Então, se você seguir a instrução do code commit e do GitHub, setar um repositório e fazer um git pull, um git clone, você já tem praticamente todas as informações já feitas setup. Aqui, se você começou a construir a partir do local e depois foi criar o repositório, como o caso dessa demo, a gente tem que passar por esse processo aqui. Então git push set upstream origin master, adicionar a chave para um dos IPs do code commit. Aí rodamos git push, git status para confirmar que as modificações foram empurradas e que o status está ok. E abrindo agora o repositório, a gente vai ver os nossos arquivos aqui de projeto. Legal, está sincronizado. A gente pode até testar uma alteração aqui num dos arquivos, por exemplo, no index.html. Imagina que a gente vá para a versão 2.0. E a hora que a gente salvar o arquivo, a gente vai subir no repositório com o git add.
Então o git status mostra que o arquivo foi adicionado, mas ele ainda não foi commitado naquela branch. Então vamos fazer um commit com uma descrição, new index.html version. Aí nós demos um git push no final. Tiver uma confirmação de que o arquivo foi enviado para o repositório. Então basta a gente entrar aqui no code commit, basta HTML, checar o arquivo index.html. Como ele é um arquivo texto, o code commit consegue mostrar para a gente aqui. Ó. Então as alterações que a gente fez estão aqui. Legal, agora está na hora de construir o build do nosso projeto. Usando o code build, code deploy e o pipeline que vai ser a nossa esteira de deployment, o nosso pipeline. Então vamos começar um pipeline novo, chamar ele de AP1. Então já tinha uma row para pipeline, mas é importante tomar cuidado aqui, porque se tiver errado a row, às vezes tem que apagar e fazer o pipeline de novo. As configurações avançadas aqui, vou deixar a chave normal de criptografia da Amazon, mas o ideal é que a gente use uma chave própria do QMS para cada projeto. As pessoas tenham a devida autorização. Vamos escolher aqui o estágio de origem, code commit, AP1, branch master. O estágio de build vai ser o code build. Alternativamente poderia ser o Jenkins. E vamos criar um projeto de code build aqui através do botão create. Então nosso projeto vai chamar AP1. Aqui vão as tags de projeto. A recomendação da Amazon é usar o ambiente Ubuntu para construção, não o Amazon Linux deles. Usa aqui a versão 3, recém-lançada aqui no final de 2019. Ambiente Linux. Privilégios elevados nesse caso. Vamos criar uma nova service role para o code build. E a gente vai escolher onde o code build vai rodar, qual o tempo que ele pode fazer. O importante aqui é a gente acertar a VPC. A gente pode ter uma VPC separada para isso, mas simplificando nesse caso, vamos aproveitar a VPC que a gente já tinha aqui. E é importante lembrar que a gente vai usar redes privadas, então por isso que tem que ter aquele NAT Gateway, senão o code build não funciona. Então, por isso que a gente cria lá as tasks, mesmo no laboratório, numa rede privada, e usa o NAT Gateway, porque é obrigatório para o code build. Aí nós conseguimos validar os settings do VPC, escolher o tamanho da instância computacional, porque a gente paga por isso, então você pode crescer e diminuir conforme a necessidade. Podemos setar aqui um log group string para essas atividades. Podemos jogar também num bucket. São duas opções aqui de... Se eu pegar esse bucket que já existia, caprica com br, colocar um prefixo build ap1, e desabilitar a criptografia que não é recomendável, mas para o laboratório não tem problema. A gente vai conseguir olhar esses dados depois nos buckets e no CloudWatch Logs. Revisando tudo e clicando no botão Create, a gente tem uns minutinhos aí. E o estágio de build já está, o projeto já está criado, a gente volta para o Code Pipeline no estágio de build. Então está aqui a região, a mesma do projeto, motor Code Build. Agora o nosso deployment escolhe como ECS, a gente vai empurrar para o cluster. Fazendo isso, escolhendo a região certa, a gente tem o nosso cluster ECSC2. Qual é o nome do serviço onde a gente vai aplicar esse deployment? Que é o AP1. A
aqui um arquivo temporário de artefato, tem que chamar image definitions, porque esse está no arquivo code build, no buildspec.yaml. E aí nós vamos criar o pipeline. Então esse é um processo que às vezes é mais complicado, porque a gente não tem o build, o deploy pronto, às vezes não tem a role certa pro code pipeline, a role certa pro build, então são lugares que tem que tomar cuidado. Algumas dessas duas eu já tinha feito de outros projetos anteriormente, então não mostrei criando aqui, mas pode ser necessário criar essas roles aí, se você pegar uma conta nova aqui, ou uma região nova que não tinha isso sido feito. Lembrando que as roles são globais, tá? Bom, o estágio de source foi bem rápido, então identificou que tem um repositório novo, porque é a primeira vez que a gente está construindo. Não teve nenhum push recente, mas para ele estava pendente isso. Então o Code Pipeline já trouxe o código do website, que na verdade aquele é index.html pequenininho. Está fazendo o build do container agora, no ECR. E depois ele vai, dentro do build spec, tem os comandos que vão fazer com que o code build pegue a imagem lá do code pipeline, do code do ECR e traga para a construção do container aqui. Bom, a gente teve um erro aqui, e aí vamos aproveitar para a gente fazer um troubleshoot, assim a gente comenta aí um erro meio comum aqui do code pipeline, né, que as pessoas vão cometer de vez em quando. Perdão? Então, quando a gente vai no code build, a gente consegue ver o build history, tem todo um log, né? E ele é relativamente bem claro onde a gente está errando aqui. Então, deu pau em algum lugar aqui porque a gente não setou variável de ambiente para execução no code build e no code pipeline anteriormente. Então vamos fazer essa correção aí. E abrindo aqui o buildspec.yaml, a gente consegue ver os estágios de build. Então isso é muito similar ao Jenkins, para quem está acostumado a usar. A gente tem fases com nomes que a gente pode escolher, mais ou menos os nomes, mas isso aqui é um padrão, um modelo que a AWS já disponibilizou. Então o runtime version é sempre 18, é a versão que bate lá com o Docker por ECS. Então uma das chegadas que a gente tem que fazer é a permissão, né, da role para o code build. Então a gente pode perceber aqui que foi criada uma role com algumas policies inline para a role do code build, para que ele tenha permissão a acessar certos recursos. A gente está revisando aqui. E a gente pode, se a gente quiser, adicionar um serviço aqui para uma autorização para o code build. Então aqui falta acesso ao Elastic Container Registry. Não está um pouquinho, aqui está aberto para todos os recursos, mas o ideal é que você tenha limitado para o code build, o projeto code build limitado só para o seu projeto. Então você tem aquela separação, as permissões, né? Cada projeto enxerga recursos do seu próprio projeto. Então aqui está a nova policy inline. Adicionamos aqui na
uma policy customizada, não é padrão da Amazon. E agora a gente pode refazer todo o pipeline para testar. Então, indo nesse botão Start Build, não vai rodar todo o pipeline, mas a gente consegue testar o code build. Então, além daquela correção no build spec para esse projeto, a gente tem variáveis para setar aqui. Vamos deixar ele correr primeiro aqui para a gente terminar esse troubleshooting e depois fazer outros, se sejam necessários. Esse processo de build ele demora um pouquinho, não sei se tem um tempo sobre container onde eles são rodados para carregar esses códigos e testes aqui do. Então só mais um pouquinho. A gente deve começar a ver os logs aí do code build aparecendo nesse console aí. Então a gente está tentando alcançar o serviço do code deploy, partindo dele. Por isso que a gente tem que ter o acesso, né, via NatGate para a internet nessas máquinas que estão em áreas privadas. E também não adianta colocá-las numa subnet pública sem NatGate, só com Internet Gate. Elas sempre precisam do NatGate para acessar. Então agora vamos analisar os próximos passos aí do code build com o buildspec.yaml. Ok. Mais um pouquinho aqui. Ok. O projeto executou o build rapidinho agora com as correções, né? Vamos lá no pipeline. Faz um novo release change. E aí começou todo o processo code commit rapidinho, porque não tinha nada para cometer no code commit, não foi alterado nada lá dentro. E aí a gente começa a ver a parte do build de novo, né? O code build vai dar vai criar de novo lá uma instância temporária para rodar esse Ubuntu, para puxar o seu código e vai construir remotamente para a gente, depois ela se encerra. Olha lá, o processo de build está rolando, eu acho que uns 10 minutos. E o bacana do code pipeline é que quando você clica nos elementos, nos detalhes, ele traz a ferramenta aí que a gente vai utilizar. Ó, tem mais alguns erros aqui para depurar. Então, é importante estar de entender que nesse processo do build, aquelas variáveis do code build que estão definidas, a gente tem que ter definido em algum lugar antes, em geral no próprio pipeline ou na fase de build. Então a gente tem essas configurações a revisar aqui na interface do code build. Então a gente vai em Edit Environments.
No Edit Environments, a gente tem aquela parte de configuração de VPC, tudo que a gente fez, e aqui uma seção que a gente pulou rapidinho, né? Onde a gente tinha que ter colocado o path pro repositório, né? Então a gente vai lá no ECR, clicar no repositório da API1 e pegar o link da API1. Clicar no quadradinho para copiar URI. Adicionamos ali no como valor. Vamos atualizar o ambiente. Vamos rodar o projeto agora e confirmar que com essas variáveis o projeto pode seguir sendo construído. Então, vou fazer um novo release change, porque a gente não alterou nada no repositório. E com isso a gente força o teste no pipeline. Quando o pipeline estiver rodando, aí o novo teste vai ser fazer um commit e empurrar para ver se o pipeline do build roda sem nenhum problema. Aqui talvez a gente tenha que dar uma pausa no processo de build porque demora um pouquinho. Mais um pouquinho, a gente vai ter esse build aí terminado e a gente vai ver o deploy. O processo de deploy vai empurrar um novo task revision para o container, mais ou menos aquele processo que a gente fez na mão anteriormente. E interessante isso, a gente viu alguns estágios que a gente fez manual para testes até chegar nesse estágio aí onde a gente faz essa automação do pipeline do começo ao fim. Olha lá, o processo de build passou, tá tudo verdinho. E aí a gente tem um novo problema no deploy para fazer o troubleshooting aqui. Então, vamos abrir os detalhes para pegar os logs e aí começar o troubleshooting dele. Então vamos lá, identificar agora o problema no code deploy. Toda a parte de build ocorreu com sucesso, a gente vai vendo as mensagens em azul. Workdir do Nginx, tá lá certinho. Container, tudo empurrado corretamente até o repositório. Vou voltar no pipeline, pegar o details. E aí a gente tem um tema de permissão que eu devia ter previsto e acertado antes lá quando a gente está fazendo o setup. Mas é legal porque aqui são aqui que a gente descobre aí alguns erros e demonstra alguns erros são comuns, né? Então vamos até o nome do ambiente. Na verdade não é Nginx, né? Mas sim API1. Então nesse pós-build, que é onde a gente vai configurar uma parte do deploy, a gente pode ver os comandos docker push, etc. E a gente tem que especificar o nome da task definition. Então a task não era Nginx, né? A task é API1. Aí no version control a gente vê que tem essa modificação feita no buildspec.yaml. Vou dar um git commit e empurrar o novo buildspec lá para o pipeline. Só arrumar aqui um erro de spelling, errei de novo, mas tudo bem.
e vamos empurrar aqui para o repositório. Então a gente dá um git push, automaticamente o pipeline vai identificar que houve uma modificação e vai refazer o processo de construção aqui do container. Então é, é interessante tomar cuidado, né? A gente tem que revisar muito bem o buildspec.yaml porque ele contém todas as informações de build, né? Então, se não tem uma variável que não está definida, ela vai dar erro. Se você não definir ela fora, vai travar, como aconteceu a primeira vez. Se você passar o nome da task errada no buildspec.yaml, você não vai conseguir atualizar a task revision corretamente no SS. Foi o problema que nós tivemos aqui no code deploy. Então, vou dar um pause aqui nesse code build enquanto ele está fazendo para a gente não ter que esperar muito e pular direto para o code deploy, que agora deve estar tudo, deve correr até o final sem nenhum tema. Ó, code build deu sucesso. O code deploy está vermelhinho ainda. Então, vamos ver o que aconteceu aqui nesse deploy, nessa execução do pipeline aqui para a gente acertar aqui o funcionamento de novo. Bom, aí tem que, de novo, vamos repetir o processo de clicar em details. Container Appium não existe. E aqui é onde eu cometi mais um erro. Se a gente olhar o container lá no Task Definitions, provavelmente não vai bater o nome lá. Então, só para a gente confirmar, vamos lá criar uma nova revisão, hoje está 1. Deixa eu olhar aqui no... Matamos, tá vendo? Appium container. Então, de novo, vamos lá na linha do printf. Appium-container. Ó, aí o novo commit push. E aí tem que esperar rodar o pipeline de novo aí pro... Mais um pouquinho. O processo de build, ele sempre demora um pouquinho por causa da criação lá de instâncias ou containers dentro por trás das cenas, né, que a gente não vê, mas
existe um processo automatizado da AWS para rolar o ambiente de build. E agora o deploy vai correr para fazer atualização lá de novo no Task Revision e aí rodar o Update Service que a gente fez na mão da outra vez. Então por enquanto não deu nenhum erro no deploy, está rolando lá. Se a gente clicar em Details, ele já automaticamente traz um status do andamento do processo. Em geral ele vai abrir a tela do ECS, o cluster do ECS, e vai mostrar as estatísticas e eventos. A gente pode checar como é que está rodando as coisas lá. Vamos esperar mais uns minutos e a gente já deve ter o deploy concluído. Aqui de novo a gente está vendo aqui aqueles eventos de lançamento de nova versão. Então aqui está o API 1.4, que é a versão que a gente fez no pipeline. Apesar de já ter lançado a versão 4, né, como ainda está rodando a versão 3, tem que esperar todo aquele draining lá de conexões de 5 minutos, a gente não tem esse término do deploy de forma imediata. A gente já consegue confirmar que aparentemente ele conseguiu fazer o deployment da revisão 4. O que a gente não sabe ainda é se o deploy quebrou alguma coisa. Então registrar a API no Target Group, imagina que mudou, o web server não subiu, o comando de startup do container lá do Nginx tem uma chave errada, alguma coisa que causa problema. A gente não vê isso agora, mas quando a gente tiver um container que está no estado stopped e ele não conseguiu subir, em geral a gente consegue identificar esses erros lá. Então lá naquela tela de events e tasks dentro do serviço é onde a gente consegue pegar a maior parte desses incidentes aqui. Vamos olhar mais um pouquinho. O build sendo feito. Enquanto ele faz isso, algumas opções aí, outras configurações para explorar no Code Pipeline é ligar a notificação para receber avisos via SMS. Então você pode subscrever um tópico e saber do andamento do estágio via e-mail, SMS, etc. Pode alertar equipes e até disparar outros processos. Geralmente está com os status aqui das aplicações rodando. Versão 2, a gente fez aquele primeiro teste via Code Commit. Vamos pegar agora o pipeline e chamar de versão 3. Então, só para a gente ter certeza aqui. Code build, code pipeline. De novo, é uma alteração só no código do website, mas poderia ser toda a aplicação aqui. De novo, vamos fazer um commit no repositório. Versão 3 com o pipeline completo. Git push. As alterações são pequenas e logo em seguida a gente vai ver o Code Pipeline identificando essa mudança e disparando a construção aí. Lá vai o Code
code deploy rodando. Agora está 5 minutos rodando já. Mais um pouquinho a gente vai... A gente vai enxergar aqui as alterações. Na verdade, o outro deploy não tinha terminado quando eu fiz o commit, então... Por isso que a gente está vendo um build rolando em paralelo com o deploy, né? Então o deploy é o deploy anterior e o build novo dessa versão 3 aqui que a gente... para finalizar o teste de demonstração. Provavelmente o deploy vai terminar antes do build, se não o deploy estiver rodando, o build terminar primeiro, ele aguarda aquele passo antes de começar a nova execução. Mas a gente já pode ver aqui no build que estamos na nova, ali o source version 3, então tem a descrição do que a gente fez no repositório. O deploy do build spec ainda está rodando, a gente vai ter que esperar terminar, em seguida o novo deploy da versão 3 vai aparecer ali embaixo para confirmando que rolou essa atualização. Só mais alguns minutos e ele já vai mostrar pronto isso aí. Bom, do lado direito ficou aí o mind map, né, com a relação de tudo que precisa ser criado. Não ficou completo, tem um Enrolling no Security Group das instâncias, né, do EC2, elas foram criadas, então a gente fez esse acerto mais para frente, mas é importante pensar nisso aí. E porque eu começar a construir o cluster, depois no meio do caminho tem que fazer o load balancer, aí voltar a fazer o target group, é mais complicado, a gente está mais propenso a errar. Então, se a gente seguir essa ordem das dependências antes, a gente consegue construir todo o setup do cluster e da parte de build pipeline sem muito... com menos chance de erro, né? Sem fazer esse vai e volta aí de... Ok, agora chegando aqui os eventos, a gente tem ainda duas versões da aplicação rodando, a 4 foi o primeiro pipeline, a 5 é capaz de a gente ver alternando aí se a 2 não estivesse já no estado de draining, esperando terminar as conexões, esperando o timeout para terminar as conexões, né? Então está em 5 minutos, quando a gente reduzir esse status de draining, aí a gente consegue ver esses builds mais rápido, perdão, a parte draining mais rápido. Então, vamos lá no load balancer, parte de monitoring. Deu uma meleca, vou dar um refresh. Então tá aqui o Health Hostes. Aqui é interessante que a gente consegue ver ele pulando de 2 para 4 quando a gente está lançando as versões novas da aplicação. Então, nesse tipo de setup eu não tinha mencionado antes, a gente lança novas versões em paralelo e depois vai tirando, vai drenando a conexão das antigas, para não causar nenhuma interrupção do serviço para o usuário final da aplicação.
Então, colocamos um caminho louco aqui, a gente recebi o erro de caminho não encontrado 404. Vou gerar o root de novo. A gente não tem outra página além do index.html, né? E embora já tenha subido o site no Ant, o Code Deploy ainda mostra como execução, porque está esperando terminar o encerramento lá das tasks da versão do Review 4. Mais um pouquinho, pronto. Então agora deu 5 minutos lá, os 30 segundos. Fiz o drainage, a gente for olhar aqui o... confirmação final de que a gente alcançou o estado estável e o deploy terminou. E é isso aí para esse lab. Espero que tenha ajudado.